CEADEB TV, uma herança de fé pra você. A paz do Senhor para todos, sejam todos bem-vindos a mais um comentário da nossa lição bíblica de adultos. Que o Senhor continue abençoando a cada um de uma maneira maravilhosa, rica, instrutiva, edificante. Mais uma vez, estamos aqui com muita alegria para tratar desse assunto importantíssimo que é a divindade, ou a deidade do nosso Senhor. E agora nós vamos falar sobre a lição de número 6. O Filho é igual com o Pai. Na lição anterior, você viu, nós falamos sobre uma aparente distinção de igualdade entre o Pai e o Filho. Nós vamos rememorar aqui um pouquinho para depois já entrar na lição. Então, nós precisamos para isso voltar ao escrito em Filipenses, no capítulo de número 2, para que você tenha ideia daquilo que nós estamos falando. Hoje nós não vamos acompanhar inteiramente os tópicos e subtópicos da nossa lição, porque acreditamos que desta vez, você vai estar aí acompanhado da sua lição, é muito importante isso, mas a gente vai tratar desses mesmos assuntos, tá certo? Então veja, o capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz que, no versículo de número 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual. Aí eu disse a vocês que, da forma como está traduzido, dá a impressão de que não teve por usurpação, ou por desejo, ou por cobiça, o ser igual. Ora, se alguém não cobiça ser igual, porque é menor. Então não está querendo chegar lá em cima. Está aqui contente com o que está embaixo. Mas uma tradução melhor é a que diz: não teve o fato de ser igual a Deus algo a que se devia apegar. Ou não teve o fato de ser igual a Deus algo a que se devia aferrar. Então, antes esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz. Bem, esse aqui e também Hebreus capítulo 1 são, para mim, os paradigmas que mostram muitas vezes esta diferenciação, né, entre o Deus Pai e Deus Filho, muitas vezes confundindo a encarnação do nosso Senhor com a sua substância de Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de ser igual ao Pai, embora foi feito um pouco menor do que os anjos e os homens por causa da paixão e da morte. Então, na verdade, foi um fato esporádico, foi um fato preciso, um momento da sua vida, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Né? Está escrito em Hebreus, no capítulo de número 13. Mas vamos agora falar então sobre esse aspecto Filho de Deus. A palavra Filho de Deus, ela aparece muitas vezes no texto bíblico, né? Na verdade, 379 vezes, e está presente em quase todos os livros do Novo Testamento, a palavra Filho. Na verdade, eu quero trazer para vocês aqui o capítulo 49 de Gênesis, que é uma das figuras ou dos significados da palavra filho. Filho aqui é um ramo. Então, veio aqui do pai e ramificou. É um ramo. O pai é uma essência com o filho, mas uma pessoa diferente. E
mais uma vez, estamos falando aqui de coisas semelhantes, mas não igual à divindade. A divindade é algo que nós não podemos, nem que queiramos, compreender em toda a sua extensão. Então, quando se compara aqui de um pai humano com um filho, óbvio que não está se falando de Deus e o seu filho, porque ele é Deus e nós somos homens. Mas nós podemos fazer a comparação com a palavra. Então são dois termos usados no hebraico para filho. Um é Ben, por exemplo, Judah Ben-Ur. Há um filme chamado Ben-Ur, filho de Ur. Ou Bar, também é um termo usado para filho. Bar Jesus, filho de Jesus. Então, Bar também era um termo usado pelo hebraísmo para filho. Mas tem mais coisas. Nas epístolas pastorais, Filemon, terceira carta de João, Judas, nós vemos também a palavra teknon, filho, criança, meus filhinhos, né? Escrevo mais uma vez a vocês. Então, teknon é filho, minhas criancinhas, aqueles que são nascidos e que João era o pai deles. A expressão filho de Deus, ou Ben Elohim em hebraico, que está em Gênesis no capítulo 6 e o versículo 2, hoje nós vamos folhear muito a palavra de Deus. Como está você de Bíblia aí? Você tem folheado muito a palavra de Deus? Hoje eu determinei aqui que nós vamos deixar um pouquinho o computador de lado, um pouquinho o celular de lado e vamos, claro, nos apoiar neles, mas nós vamos usar a palavra de Deus. E esta palavra aqui, ó, esse papel, é importante. Então, no capítulo de número 5, ou melhor, 6 e 2 diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, aqui também está Ben Elohim, os filhos de Deus. Gênesis 4, havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus, Ben Elohim, entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Lá em Jó, no capítulo 1, versículo 6, você conhece? Vindo os filhos de Deus, Jó 1:6. Vindo um dia em que os filhos de Deus, Ben Elohim, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E mais, Jó capítulo 2, versículo 1, e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Jó capítulo 38 e o verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os Ben Elohim de Deus, ou melhor, os Ben Elohim rejubilavam, todos os filhos de Deus. Vejam que há diferenças aqui entre filhos de Deus no conteúdo, mas a palavra é a mesma, os filhos de Deus. Ou, no plural, Elim, Salmo 29. Você depois, com calma, vai procurando aí todos os textos que eu vou dizendo para vocês, tá bom? Salmo 29 e o verso 1 diz assim. Ixi, a Bíblia aqui parece que cortaram aqui o texto, que heresia.
Ai, Jesus. Salmo de número 29. Aqui a página foi tirada. Mas nós vamos para o Salmo de número 89 e o verso de número 6. Elohim. Pois quem do céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Aqui é Elohim. Quem é semelhante ao Senhor dentre os filhos dos poderosos? Então, a Ara traduz por Deus, no Salmo 29, nós já citamos. A forma aramaica é Bar Elohim, filho de Deus. É o mesmo de Daniel 3:25. Vamos lá em Daniel 3:25. Essa aqui, Daniel, foi escrito no aramaico. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses, Elohim. Vejam que aqui, filho dos deuses, está em letras minúsculas, porque para o rei Nabucodonosor, ele ainda não conhecia exatamente o Deus dos deuses. Ele só conhecia os deuses. Então, é semelhante ao filho dos deuses, Elohim. É claro que a expressão aqui dessas passagens é um significado incerto. Aqui em Gênesis, os que defendem a ideia de anjos, outros defendem a ideia dos descendentes de Sete, uns afirmam que em Jó eram anjos. Então, eu disse a vocês que aqui a diferença de filhos de Deus em substância, filhos de Deus para lá, filhos de Deus para cá. Algumas vezes filhos de Deus aqui está como os planetas, as estrelas, a criação de Deus. Outra vez, como Gênesis 6:2, pessoas em si, aqueles que foram criados por Deus, que seguiam a lei de Deus, os filhos de Sem, né? E depois os de Sete. Mas enfim, o que eu quero aqui trazer é o significado da palavra para chegar no Filho de Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, retornando a Hebreus capítulo 1, versículo 5, você é meu filho, hoje eu te gerei. Você é meu filho, hoje eu te gerei. Jó 38:7, nós vamos ver algo diferente. Eu sei que por enquanto ainda não dá para cravar naquilo que nós vamos realmente entender aqui, mas tenha um pouquinho mais de paciência, porque nós estamos aqui apenas fazendo uma passagem pelos textos e depois nós vamos fechando mais ou menos aqui, tá certo? O entendimento. Então, 38:7 falam sobre os filhos de Deus. Que filhos de Deus são esses aqui? É antes da criação do homem. Então, por isso que eu disse que provavelmente são as estrelas, a criação, os planetas, os asteroides, tudo, a criação juntamente se rejubilava. Onde você estava, Jó? Você não existia ainda. Agora, o conceito de filhos de Deus no Antigo Testamento com respeito aos filhos de Israel. Oséias 1:11, isso aqui, agora sim, nós estamos entrando já em relação a pessoas. Em Oséias capítulo 1 e o versículo 11, Oséias, você sabe, fica logo depois do profeta Daniel. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, então bem a Israel, aqui fala realmente da nação escolhida. Os filhos de Judá, aqui não dá uma denotação dos filhos da tribo de Judá, mas aqueles que foram escolhidos por Deus, os chamados, como diz Isaías, tu, pois, meu filho, a quem chamei desde os confins da terra.
Então esse filhos aqui é exatamente o filho escolhido de Deus, de uma forma de aliança, de uma forma coletiva, filhos de Judá, filhos de Israel. Agora, nós também somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas não juntamente com Israel. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele nos fala sobre esta filiação. Esta filiação, ela é um pouco diferente, porque, na verdade, a filiação judaica, ela foi uma filiação original, mas João, no capítulo 1, versículo 11, diz que veio para os que eram seus e os seus não os receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nós que éramos, segundo o apóstolo Paulo, natural zambujeiros, fomos enxertados na videira que é Cristo, e através da rejeição de Israel, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso está no capítulo 2 do livro de Romanos. Eu poderia utilizar alguns outros. Às vezes nós abrimos aqui o livro de Romanos, tem vários textos relativos à nossa adoção, à nossa filiação, à rejeição de Israel. Mas eu vou escolher só um. Aqui no capítulo 2, no capítulo 2, deixa eu encontrar o texto que eu estou procurando aqui. No versículo 17, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve se furtar, furta, e assim por diante. Aqui, o que fala, na verdade, é que o judeu que se considerava judeu por nascimento, na verdade, ele já tinha decaído desse direito. Aqui no versículo 28, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é, desculpem, a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. Aqui Paulo já está tirando, entre aspas, do judeu aquela empáfia. Ele está agora dando o exato conteúdo da palavra judaica, judeu, para todos aqueles que foram escolhidos e chamados por Deus. Então ele diz, mas é judeu que o é no interior, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E ele prossegue até o capítulo 3, 21, falando sobre a nova justiça, ou a manifestação, melhor dizendo, da justiça de Deus. Justificados, então, pela fé, no capítulo 5, temos paz com Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem do homem, para que ninguém se glorie. Então, aquele que é chamado por Deus se transforma em filhos de Deus através da adoção. Agora, prosseguindo aqui, a palavra filho aplicando agora ao Senhor Jesus Cristo. A expressão filho de Deus tem um sentido diferente de quando se aplica a nós. No nosso caso, é por adoção. No caso do Senhor Jesus, é por natureza, substância. Embora a pessoa de Jesus Cristo seja diferente da pessoa de Deus e também diferente da pessoa do Espírito Santo, eles são um só.
é um só Deus, em 3 diferentes pessoas. Em Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6, Gálatas fica logo depois da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 5 e 6, nos dá uma ideia muito clara. Para remir os que estavam... Vou começar do versículo 4, que tem algo que eu gostaria de explicar para vocês. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então guardem bem, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, portanto o aspecto corpóreo, nascido sob a lei, portanto no aspecto do judaísmo, do chamamento dos filhos de Deus, veio o Filho de Deus, para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, primeiro o judeu, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então o Filho veio para que fôssemos adotados como filhos. Olha que diferença, que jogo de palavras o apóstolo usa. Meu Deus, é uma inteligência espiritual majestosa. E porque sois filhos, agora a coletividade dos adotados, e aqui ele está falando para os cristãos e não para os judeus, fomos adotados por Deus como filhos. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Meu Deus. Vamos parar para pensar aqui, que são muitas informações que o apóstolo coloca aqui. Aqui está em voga, primeiro, o Filho, que é o próprio Deus, mas na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Está aqui a lei, o judaísmo, os primeiros chamados, filhos de Judá, filhos de Israel, como nós lemos aqui em Oséias. Aqui está, como sois filhos, agora somos filhos de Deus. A coletividade dos crentes são filhos de Deus. Deus enviou aos nossos corações o Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito do seu Filho, que é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito eterno, os diversos nomes do Espírito Santo. E aqui Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos, somos nós que clamamos agora, ou melhor, desculpem, de seu Filho que clama, é o Espírito que clama, Abba, Pai. O Espírito clama, Abba, Pai. Ora, através do Espírito de Cristo, que é Filho de Deus, nós também, o Espírito clama em nós, Abba, Pai, mostrando a nossa nova filiação. Antes, filhos do diabo, agora filhos de Deus, filhos através do clamor do Espírito Santo. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus, por Cristo. Foi Cristo quem nos filiou pelo Espírito a Deus. É o modo, o meio, o intermédio. Vamos adiante, porque tem mais coisas de Deus para nós. Jesus, o Filho de Deus, igual ao Pai. No Salmo de número 8, e o verso 4, nós vamos ver aqui uma expressão que eu devo explicar também. Diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Aqui, filho do homem, falando sobre o aspecto humano, nosso, geral, do gênero humano. Filho do homem.
Isso, óbvio, Deus está preparando para quando viesse o Filho do Homem por excelência, embora ele não veio de raiz perecível, da raiz de José, mas também foi chamado Filho do Homem. Né? E aqui, não como ensaio, mas como predição, quem é o Filho do Homem para que o visites? Aqui o homem é o homem mortal, para que se lembres dele. Então a expressão usada para designar o próprio homem como um ser humano. Agora, Mateus 23, 29, ele diz assim, encontrei aqui, Jesus da glória. Era o Salmo 29 que eu estava procurando, não foi? Foi. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força, ó filhos dos poderosos. Deixa aqui, que daqui a pouco a gente volta no Salmo de número 29. Mas vamos para Mateus 23 e 29, para falarmos sobre o Filho do Homem. Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Bem, aqui eu acho que eu anotei o texto errado, 23, e eu anotei errado, me perdoem. Aqui fala sobre filhos, mas não é exatamente o que eu estava procurando, filho do homem. Não, não era. Aqui é filhos dos profetas, mas não é exatamente, porque aqui é assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mas não é exatamente isso que eu gostaria de trazer. Porque aqui, os filhos dos que mataram os profetas, aqui está dizendo que os fariseus e escribas, eles estavam se igualando, ou seja, nós somos descendentes, já que eles diziam, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com ele para derramar o sangue dos profetas. Então Jesus está dizendo, se vocês dizem que se existisse nos tempos dos seus pais, não matariam, então vocês estão dizendo que eles são os pais de vocês. Então, está em grau de igualdade. Mas eu não gostaria dessa relação, porque ela tem um problema. Se nós utilizamos essa técnica para dizer, assim também diremos que, embora eles se assemelhassem aos pais, mas eles não eram os pais. Então não podemos utilizar disso para justificarmos que o filho é um como o pai, apenas que ele é da descendência do pai. Vocês me entendem, né? Então não é um argumento válido para isso, embora esteja sendo utilizado esse texto, mas eu não acho que seja um argumento válido. Esse conceito é aplicado largamente no Novo Testamento em relação a Jesus como Filho de Deus, ou seja, diz respeito à natureza divina. E muitas vezes é mal interpretado, é exatamente por isso. Porque as religiões interpretam que Jesus é Filho de Deus, mas apenas uma descendência, ou como eu utilizei aqui em Gênesis 48, uma ramificação de Deus, mas não igual a Deus. Por isso que nós devemos utilizar esse texto apenas como uma forma da explicação de que Jesus Cristo é Deus, mas ele é diferente da forma como tratamos os homens. Os homens temos que tratar como filetes, como ramificações, mas Jesus Cristo não é uma ramificação de Deus. Jesus Cristo é uma substância de Deus. Nós vamos para frente e nós vamos ver isso.
Então nós já falamos na lição anterior que as testemunhas de Jeová, eles seguem o arianismo. E quando nós confrontamos eles dizendo que Jesus é, como Filho de Deus, igual ao Pai, eles perguntam, você é seu pai? E aí a pessoa, quando confrontada com essa pergunta, diz, não, eu não sou meu pai. Então Jesus também não é Deus. Jesus não é o Pai. E como é que a gente se livra disso? Se você não é seu pai, então Jesus também não é o pai dele. Veja, porque eu não utilizei essa forma de explicação. Por que eu não utilizei? Porque, na verdade, não podemos comparar Jesus Cristo, a relação de Cristo com Deus, da mesma forma que comparamos pai com filhos. Essa palavra filho, na verdade, quando aplicada a Jesus Cristo, ela tem uma conotação. Por exemplo, eu sou Deus e homem? Não, eu não sou Deus e homem. Eu também não sou uma aparência de homem sendo Deus, como os docetas diziam. Não, então é bem diferente. Jesus era homem e Deus, portanto, ele tinha a essência humana e a essência divina. Então, quando se fala Jesus, Filho de Deus, significa que ele era da linhagem de Deus aqui na terra, ele se apresenta como filho, mas ele é um com o Pai e com o Pai e igual ao Pai. Então é preciso ter muito cuidado nessas comparações e nessas semelhanças, porque não é igual, tá certo, gente? Vamos lá. A expressão Filho de Deus, na verdade, ela nos traz Jesus Cristo e nos revela a divindade de Cristo. E aqui nós lemos Hebreus 1:8 que diz, mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, o teu trono, ó Deus. E aqui então nós vamos lá em Hebreus 1:8, que é preciso localizar também o texto. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste, ou em outra tradução, o teu trono é para todo o século. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, do Filho diz, tu és meu filho, hoje te gerei, diz no versículo 5, eu lhe serei por pai, ele me será por filho, diz. E quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito, diz, todos os anjos de Deus adorem, diz, só se adora a um Deus, que só existe um. Quanto aos anjos, ele diz, na verdade aqui, o texto ele está fazendo distinção entre o filho e os anjos e comparando igual o filho e o pai. É isso que o texto quer dizer. Quer dizer que o filho é superior aos anjos, não porque seja um pouquinho superior, mas porque ele é Deus. É isso que nós temos que entender. Não é que o filho seja superior aos anjos e superior aos homens. É que o filho é superior aos dois, porque ele é Deus e os anjos não têm o atributo da divindade, da deidade. Da deidade. Eles não são Deus, embora estejam no aspecto divino, mas eles não são Deus. Foram criados por Deus. Mas Jesus Cristo, o Filho, diz, Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ele aqui está citando o Salmo de número 45. Salmo 45, versos 5 e 6. Não é isso? Salmo 45, 5 e 6 ou 6 e 7? 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus
o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, o teu trono, ó Deus, aí aqui é que está o grande mistério, porque aqui, em primeiro lugar, está se referindo ao rei, mas em Hebreus não está se referindo a um rei, mas está se referindo ao único rei, ao rei esperado, ao rei por excelência, ao rei ao qual todos os reis da terra desejariam imitar, que é Jesus Cristo, né? Então, o teu trono, ó Deus eterno, está se referindo, na verdade, viríamos depois, ao próprio Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus. João 5,17. Agora nós vamos adentrando mais ainda a forma exata, porque Jesus Cristo utilizou para si mesmo o título de Filho de Deus. 5,17 diz assim, Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aqui está muito claro, né, que Jesus Cristo está em forma de filho, por assim dizer. Está em forma de homem. O meu Pai trabalha até agora. Isaías, ele diz, porque não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. E aqui Jesus está dizendo, o meu Pai trabalha, continua trabalhando, e eu trabalho também. No versículo 19, Jesus mais uma vez volta a este tema de filiação. Na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E assim por diante. Então aqui, embora haja, e é preciso ter muito cuidado, diferença de papéis. Sim, o Filho tem o seu papel, o Pai tem o seu papel, o Espírito Santo tem o seu papel. Enquanto o Pai ficou no papel de ser o Criador, por excelência, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles criaram todas as coisas que existem. Façamos, desçamos. Mas, por excelência, o papel de criação do Pai. O processo de planejamento da salvação foi feito pelo Pai, embora os três participaram do processo, né? Mas o Filho executou o processo, foi o Filho que desceu, se humilhou, isso tudo a Bíblia corrobora. E o Espírito Santo, ele mantém a esposa, a noiva, ele adorna a noiva, ele prepara a noiva, ele consola a noiva, ele acompanha a noiva para entregar a igreja de uma maneira limpa, santificada, preparada, adornada para o seu esposo. Então os papéis são diferentes. Vejam que no final dos dias, o Pai, ou melhor, o Filho entregará o trono ao Pai. Ele devolverá todo o poder que foi dado a ele ao Pai novamente. Então, Deus será tudo em todos. Então, naquele momento, Deus será tudo em todos. Vamos um pouquinho à frente e já estamos chegando ao final, porque eu quero trazer para você um texto muito forte, capítulo 10 do livro de João, a partir do versículo 30, nós vemos agora a essência
de Cristo. Ele diz assim: eu e o Pai, aqui, eu e o Pai somos um. Bem, aqui, gente, os judeus entenderam tudo. Eles estavam apenas de mutuca, mas agora eles entenderam tudo. Peraí, ele é um pai, e ele é um com o Pai? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eles entenderam que Jesus não estava falando apenas que via o Pai fazer as coisas, imitava o Pai, porque isso é próprio dos filhos. O povo de Israel também poderia fazer isso, imitar o que Deus faz, assim como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos, anda na minha presença, ser perfeito. Não foi o mandamento? Foi. Mas agora, quando ele diz, eu e o Pai somos um só, ou seja, uma essência, aí os judeus entenderam que ele estava se comparando no sentido não de comparação, equiparando, é a melhor palavra, se equiparando ao Pai. Oxê, como é que pode? Ele tem a mesma essência de Deus, se só tem um Deus. Então, eles entenderam da pior forma possível quem era Jesus Cristo. Interessante que os judeus que estavam cegos por causa da lei, mesmo assim eles compreenderam essa questão da deidade, da igualdade, da substância de Deus. E muitos crentes ainda não compreendem que quando Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um, eu sou filho de Deus, ele estava querendo dizer que ele e o Pai eram a mesma substância, a mesma essência, embora pessoas diferentes. Então, veja no versículo de número 31, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Então, no versículo 33, ele explica um porquê. Não te apedrejamos por alguma obra boa que fizeste, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, quando ele diz, eu sou filho de Deus, havia muito mais ali do que eu aprendo, eu sou um menino de Deus, eu sou um Bar Jesus, Bar Deus, não. Eu sou filho de Deus, eu sou a essência do próprio Deus em pessoa. Então eles a pegaram em pedra e Jesus disse, eu tenho feito muita coisa boa. Já chegou ali o meu diretor dizendo que terminou. Então nós vamos ter que terminar mesmo. É luta, meus irmãos. A gente queria ter um tempo maior aqui, mas tem que ser obediente, né? Então vejam bem, não te apedrejamos por qualquer coisa boa que fizeste, mas porque, sendo homem, te fazes igual a Deus. Gente, é óbvio que uma coisa que está sendo discutida desde o século I, nós não vamos exaurir em uma aula de 50 minutos. Mas fica aí, nós acompanhamos dessa feita de uma maneira diferente, biblicamente, para que todos nós pudéssemos ter muita consistência naquilo que nós estamos ensinando, de que Jesus Cristo é um com o Pai igual a Deus. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.